fala do mercado aí, Raíza, pra nós aí sobre Paquetá e o resto. Oi, Lan. O Flamengo já enviou a proposta, né, pro Lucas Paquetá. A informação que eu tenho é que é uma proposta de 35 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus, tá? E aí eu tive a informação que ainda tá distante do que o West Ham deseja. O West Ham deseja, segundo eu pude apurar, 45 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus, totalizando 50 milhões de euros. Antes, a distância ela era muito maior, porque o West Ham estava pedindo 50 milhões de libras, então era quase 60 milhões de euros. Essa distância ela diminuiu, mas, segundo eu apurei há pouco, esses valores de 35 milhões de euros mais 5 milhões de euros ainda não são exatamente o que o West Ham deseja. O Flamengo sabe disso, tá? Mas o Flamengo joga muito com a vontade do Lucas Paquetá. Então o Flamengo entende o seguinte: eu tenho a vontade do jogador do meu lado e por isso eu coloco na mesa deles valores que são abaixo dos valores que eles desejam e vou jogar com a paciência, vou jogar com o desejo, com a vontade do jogador. E aí o Flamengo está aguardando uma resposta do West Ham, mas a informação que eu tenho é que isso ainda pode demorar mais tempo, pode levar mais tempo, justamente porque o West Ham quer mais do que esses valores que foram colocados oficialmente na mesa. E aí do Lucas Paquetá, o que eu tenho é o seguinte: ele tá em transição, né? Ele teve um problema nas costas, estava tratando esse problema nas costas. Ele está em transição, isso me foi confirmado pela assessoria de imprensa do Lucas Paquetá, porque rolou um boato de que ele teria sido afastado pelo West Ham e a assessoria dele me negou, disse que isso não procede e me disse que ele está em transição e que a expectativa é de que amanhã ele já faça trabalhos no campo, né? Trabalhos no gramado. O Nuno Espírito Santo deu uma entrevista coletiva hoje e disse que difícil. Ele disse que o Lucas Paquetá não joga contra o Sunderland por conta da lesão que está sendo tratada, visto dia a dia essa questão da lesão. Eu soube que o dono do West Ham, né, o Sullivan, quer que o Lucas Paquetá seja relacionado para o jogo já de sábado, mesmo que não jogue, que ele seja relacionado. O Nuno Espírito Santo já disse que ele não vai jogar por conta desse problema. Ele não tem condições de jogo, segundo a assessoria de imprensa dele. Dificilmente ele vai ser relacionado, porque só amanhã ele tem essa expectativa de fazer os trabalhos no campo. Então, assim, o West Ham não tem pressa. O Flamengo também não tem muita pressa, apesar de querer o Lucas Paquetá para essa janela de transferências. O Flamengo entende que ainda tem um tempo, né, e por isso está jogando com essa vontade do Lucas Paquetá para não necessariamente chegar nos valores exatos que o West Ham deseja. Não sei se o Papa tem alguma coisa aí para acrescentar também sobre. É que o West Ham, na verdade, sabe que o Paquetá tem calma e o Flamengo também entende que, por exemplo, para passar para uma próxima janela, o valor vai ter que reduzir. Então, em determinado momento, o West Ham pode acabar recebendo até menos do que quer pelo Paquetá. Agora, uma situação importante da gente falar aqui é que essa proposta do Flamengo foi formalizada na terça-feira à noite, já bem tarde, e com o fuso horário eles acusaram o recebimento da proposta na quarta-feira. Dia de jogo do Flamengo, não se falou muito, até o Boto falou com o GE no estádio, né? Pegar até a declaração do Boto aqui, que é importante a gente trazer, porque ele falou sobre essa negociação, que vai muito no que a Raíza está falando aí também, e o mais importante é que a gente falou aqui que a proposta seria de 35 mais 5, e se confirmou, tá? E hoje, na verdade, os veículos estão confirmando a proposta que foi enviada pelo Flamengo. Não foi que a proposta foi enviada hoje, essa informação confirmada, inclusive, com fonte ligada à diretoria do Flamengo, tá? Então, trazer aqui o que o Boto falou, olha só. Isso ontem, já no Maracanã, ele falou sobre a questão também da decisão, né, que eles tiveram lá com relação a jogar com time, com jogadores da equipe profissional. Ele tinha falado o seguinte: é importante dizer que em 1 ano e 1 mês aqui no Flamengo, o presidente nunca interferiu em qualquer decisão sobre escalação do elenco. Ele só pediu para mudarmos o planejamento por razões institucionais. Tá? E sobre a negociação com o Paquetá, ele falou o seguinte: primeira e última vez que vou falar sobre o Paquetá. É sabido, não vamos esconder, que nós queremos muito ter o Paquetá. E ele quer muito vir. Mas em todas as negociações há uma terceira parte. E ela não está muito convencida de vender o Paquetá. Temos tido avanços significativos,
embora é uma negociação muito difícil, de jogadores com patamar muito grande. Vamos ter paciência e não é como o Futebol Manager. Quem, não sei se a galera toda se lembra do joguinho, né, o Futebol Manager, ele citou o Futebol Manager. Há muitas coisas envolvidas porque nós, como clube brasileiro, pagamos parcelado, todos os clubes pagam parcelado, uma série de negociações, de tratativas a serem feitas e tal. Queríamos ter o Paquetá já aqui, mas queremos muito que ele venha. Ou seja, ele deixa claro isso que a Raíza falou. O Flamengo quer agora, né, Raíza? Quer o Paquetá agora, mas acima de querer agora, o Flamengo quer que ele venha. Não importa quando. Isso. Quer que ele venha. Quer agora, mas quer que ele venha. Principal entrave, segundo o José Boto, ele fala o seguinte: estamos a falar de verbas muito altas. Muita coisa dita, 99% não corresponde 100% à verdade. Estamos a falar de verbas altas e é verdade que já baixamos significativamente, o que a Raíza também acabou de falar, iriam 60 milhões de euros aproximadamente, né, 50 milhões de libras. Ele já deixa claro que sabe que eles abaixaram muito o valor já, mas há muita coisa. Ele deixa claro que o problema hoje é mais a forma de pagamento, série de situações, e não é só toma isso e me dá o jogador. Estamos tentando a contratação de jogador que está no top e não é fácil. Tá? Então, Raíza, ele deixa claro quando ele fala dessa questão de forma de pagamento, deve ser essa questão que o West Ham não quer receber 35 mais 5. Se for para fechar alguma coisa, que seja fixo 40, né, Raíza? O Papa, Se chegar nos 40. Se chegar nos 40, sim. Eles colocaram, até onde eu sei, 45 mais 5, 45 fixos mais 5 de bônus. O que eu acho que isso ainda dá para diminuir um pouco. Mas aí tem que diminuir um pouco deles e o Flamengo subir um pouco. Outro fator é que eles não querem negociar o Paquetá agora. Então eles estão jogando também com essa questão do tempo, né? Porque eles realmente não querem negociar o Paquetá agora. O desejo deles é que uma negociação, eles já sabem que essa negociação ela precisa acontecer, porque o Paquetá não quer mais ficar lá. Então, assim, o West Ham tenta esticar essa decisão para o mais longe possível e tenta levar isso para o meio do ano. Se o Flamengo fechasse, eu falasse assim, olha, eu vou te dar tanto e beleza, vou comprar agora, mas só quero ele no final do ano. Eu acho que a negociação andaria mais rápido. Mas não é isso que o Flamengo deseja. Até porque daqui até o meio do ano, muita coisa pode acontecer. Né? Muitas voltas o mundo dá. Então, assim, é uma negociação muito complexa pelos valores, por ser o jogador que pela situação do West Ham também, vive uma situação delicada, e pelo próprio clube não querer negociar ele agora. Ele quer vir agora, o Flamengo quer agora, mas o Flamengo não está desesperado. Então o Flamengo pode jogar com esse tempo. A gente viu o Flamengo em campo ontem, o Flamengo não está desesperado. O Flamengo quer o Lucas Paquetá, não tem desespero, e pode arrastar um pouco mais essa novela. O torcedor fica chateado, né? O torcedor fica naquela expectativa, toda hora quer atualização, e nem sempre tem atualizações relevantes todos os dias. E muita gente fala muita coisa, o torcedor fica ansioso, mas a real hoje é essa. O West Ham não tem pressa, o Flamengo também não tem pressa. O Paquetá eu sei que tem bastante pressa.